Essa região está em disputa desde antes da Primeira Guerra Mundial. E você vai entender por que até hoje eles querem pegar essa região. Halford John Mackinder, geógrafo e estrategista do Império Britânico, dizia que essa região, que ele chama de coração da Terra, era a região que, se fosse dominada, dominaria o mundo inteiro, porque era lotada de riquezas e assim os impérios do passado não precisariam mais ir para a África, a Ásia, a Oceania e outros lugares. Essa teoria foi apresentada ao ditador alemão por Karl Haushofer, que fizeram algumas modificações e, na sequência, esse mesmo ditador começou a chamar essa região de Lebensraum, o espaço vital alemão, a área que deveria ser da Alemanha, mas que não queria aquele povo que estava lá. Durante o período da União Soviética, logo no seu início, a Ucrânia se torna uma região autônoma, sequer era um país, mas que por conta da necessidade de autonomia das nacionalidades, desejo que era tanto do Lenin como do Stalin, essa região se torna uma região autônoma. A União Soviética, com receio que ia ser invadida, promove o Pacto de Não Agressão junto com a Alemanha, o Ribbentrop-Molotov, e consegue assim uma área, um cordão sanitário, uma região que garantiria que as tropas alemãs não estivessem tão perto da União Soviética. Ao mesmo tempo, dava tempo para a União Soviética se armar. Cerca de 2 anos depois, a Alemanha promove o maior ataque da história da humanidade, a Operação Barbarossa. Quase 4 milhões de homens, 2.700 aviões, mais de 3 mil tanques e quase toma toda essa região da União Soviética. No entanto, a resistência dos soviéticos, que perderam quase 30 milhões de pessoas, a maioria de civis, consegue suportar esse avanço e, mais do que isso, começa a vencer a maior parte do exército alemão e leva eles até Berlim. O primeiro estado socialista do planeta se torna muito maior do que aquele Heartland que o Mackinder imaginava. E agora se torna uma das nações mais poderosas do mundo, competindo com os Estados Unidos. O geopolítico Nicholas Spykman, americano, diz que o importante não é o Heartland, mas sim o Hilland, as periferias da Eurásia. E ali todos os esforços deveriam ser colocados para esmagar o Heartland. George Kennan, homem de governo americano, logo após a Segunda Guerra, implementa essa ideia e começa uma política de contenção, fazendo todos os exércitos ficarem nas bordas da Eurásia, no Hilland. Ele é, inclusive, um dos formuladores da OTAN, que surge nessa época, uma organização militar dos países do Ocidente. Do outro lado, a União Soviética cria o Pacto de Varsóvia, uma união militar dos países socialistas. Esse outro sujeito, um americano polaco, Zelensky ou Brzezinski, foi um sujeito que esteve presente durante toda a Guerra Fria, influenciando vários governos, e dizia que a política de contenção deveria rolar em 3 frentes. Se você olhar, uma frente no Oriente, uma frente no Sul, uma frente no Ocidente. Nesse período, diversas guerras aconteceram exatamente nessas regiões. Vietnã, Laos, Camboja, Coreia. Do outro lado, a pressão da OTAN sobre a União Soviética. E no sudoeste asiático, no ponto 3 do mapa do Zelensky, a guerra do Afeganistão durante a Guerra Fria. Os problemas econômicos levam a União Soviética à sua desagregação, com a colaboração desse sujeito aqui. Esse outro presidente russo aqui, durante esse período, entrega de bandeja toda a região para o Ocidente e colabora para a destruição do Estado russo. A desagregação da União Soviética leva à diminuição do seu território, com o surgimento de diversos países, entre eles a Ucrânia. Uma das promessas era que a OTAN não avançaria 1 centímetro sequer e que agora, sem Guerra Fria, sem um mundo socialista versus um mundo capitalista, todo esse mundo capitalista coexistiria pacificamente. Essa foi uma teoria formulada por esse sujeito aqui, que achava que o mundo agora ia viver de boaça. Negativo. Durante esse período da desestruturação do Estado russo, diversas guerras são estimuladas no chamado Hinland, sobretudo no Oriente Médio e no leste europeu. O político da direita Vladimir Putin começa a fazer uma outra política internacional e começa a restabelecer a importância das fronteiras russas contra essa ocupação do Ocidente. Novas teorias geopolíticas na Rússia vão sendo criadas, inclusive a desse chauvinista Alexander Dugin,
que pretende fortalecer o poder eurasiano. No entanto, superestimam a influência desse sujeito sobre o governo russo, porque na verdade a pessoa que mais influenciou para esse crescimento eurasiano é esse sujeito aqui. Uma revolução colorida rola na Ucrânia, com o apoio dos americanos. E essa revolução colorida leva o país à completa desestabilização e desestruturação. Putin e o governo russo se antecipam para evitar que a Crimeia, uma região estratégica para a Rússia, caia na mão do Ocidente. Fazem um referendo e conquistam essa região, onde tem o porto de Sebastopol, onde tem bases russas e, sobretudo, a saída para o Mar Negro. Perseguições contra minorias russas começam a rolar no leste da Ucrânia. E isso vai aumentando a tensão a ponto de vários movimentos, aqueles que eu não posso falar o nome nessa rede social, começam a perseguir pessoas nessa região. A Ucrânia começa a ser assediada para fazer parte da OTAN. E o presidente atual diz que quer fazer parte disso. Isso leva a um estresse geopolítico crescente nessa região. Isso leva à atual guerra da Ucrânia, onde a Rússia faz uma operação militar, uma guerra, onde começa a ocupar todo o leste da região sob a justificativa de que precisa garantir o seu próprio território e a sua soberania. A outra justificativa seria um processo de desnazificação dessa região, pois diversos grupos estavam perseguindo minorias étnicas. A OTAN começa a fazer uma guerra por procuração, utilizando o Estado ucraniano e jogando todas as suas armas de países europeus e dos Estados Unidos dentro desse território. Na parte oriental do mundo começa um grande fortalecimento entre Rússia e China, fazendo uma parceria não só econômica, mas política, estratégica e possivelmente no futuro militar. O projeto mais importante nesse sentido é o Belt and Road Initiative, um conjunto de rodovias e ferrovias que vai interligar a economia de diversos países da Eurásia, fortalecendo esse bloco eurasiano. O outro projeto que sai da Eurásia e atinge outros países do sul global é o próprio surgimento dos BRICS, que cada vez tem mais se fortalecido e se tornando uma entidade do sul global. Essa entidade tem se tornado um organismo multilateral do sul global, em função da falta de prestígio que a ONU tem tido e a concentração de poder que ocorre entre poucos membros do Conselho de Segurança. Esse projeto do Belt and Road poderia fortalecer a economia de todo o continente europeu, sobretudo dos principais estados. No entanto, cada vez mais alguns estados europeus ficaram do lado dos americanos e das políticas da OTAN. Podem acontecer mudanças nos próximos 4 anos após a vitória do Trump, porque esse candidato diz que não vai fortalecer a OTAN, tampouco a Ucrânia, e mantém uma relação política muito mais próxima com Putin do que os governos democratas. No entanto, no Oriente Médio a relação pode se agravar, com o apoio desse presidente ao governo genocida de Israel, e também pode se agravar na relação com o governo chinês. Talvez nesta região aqui vão ocorrer as maiores tensões geopolíticas dos próximos 4 anos, assim como na América Latina. Gostou? Curte a página. Não gostou ou gostou? Comenta aqui embaixo.